Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então deixa de ser trouxa e se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos, como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar nos comentários dos vídeos, chats das lives, e esses selos que vão ao lado do seu nome vão mudando gradativamente. A galera já chegou aí no caldeirãozinho de ouro, que é o topo do topo dos selos, que é a galera que já tá aí há 2 anos no clube de membros, então sou muito grato a essa galera que tá aqui. Sou muito grato também a você que utiliza o botão valeu, deixando assim o seu comentário em destaque entre os demais. Muito obrigado. E você também pode contribuir com as produções através das perguntas do Papo Furado colaborativo com o QR Code aqui na tela ou no link da descrição. Vamos de teoria que eu sei que vocês gostam. E essa teoria aqui é lá do canal Super Carding Brothers sobre a origem das maldições imperdoáveis. Eu confesso que essa teoria aqui me deixou dividido. As maldições imperdoáveis são considerados os feitiços mais perigosos e cruéis do mundo bruxo. O uso de qualquer uma delas, parafraseando o falso Alastor Moody, garante uma passagem só de ida para Azkaban. Ao longo da história, o Harry tenta usar 2 das 3 maldições imperdoáveis, e essa informação é importante para o desenrolar da teoria. E não é difícil entender por que essas maldições são tão abomináveis. Uma delas mata, a outra é usada para torturar e a outra é usada para controlar completamente uma pessoa. Mas afinal, quem teria criado as maldições imperdoáveis? Segundo a teoria, as maldições foram criadas por eles. Ninguém mais, ninguém menos que os irmãos Peverell. Pois é, além de terem criado os objetos conhecidos como relíquias da morte, como a varinha, a pedra e a capa, eles também criaram as maldições imperdoáveis. Então é verdade, a história toda, os irmãos Peverell eram os 3 irmãos do conto, confirmou Dumbledore. Ah sim, acho que sim. Agora, se encontraram a morte em uma estrada deserta, acho mais provável que os irmãos Peverell fossem simplesmente bruxos talentosos e temerários que conseguiram criar esses objetos poderosos. A história de que seriam as próprias relíquias da morte me parece o tipo de lenda que pode ter surgido em torno de suas criações. Aqui o Dumbledore confirma que os objetos foram criados pelos irmãos, que essa história da morte, ter dado os objetos, é pura lenda que surgiu em torno dos objetos. Então, segundo a teoria, já que esses irmãos eram talentosos e inteligentes o suficiente para criar esses artefatos tão poderosos, eles também seriam talentosos para criar as maldições imperdoáveis. Inclusive, segundo a teoria, parece que os objetos até se conectam, que as relíquias com as maldições acabam tendo uma conexão. A reputação da varinha das varinhas era uma varinha invencível, que vencia qualquer duelo. E o bruxo que era atacado com a varinha das varinhas não tinha nem chance de se defender. E o Avada Kedavra, por sua vez, a maldição da morte, é indefensável, impossível de se proteger. Não existe um feitiço que bloqueie a maldição da morte. Então, o irmão mais velho, Antíoco, que criou a varinha, criou também o Avada Kedavra. Então, o irmão mais velho, que era um homem combativo, pediu a varinha mais poderosa que existisse. Uma varinha que sempre vencesse os duelos para seu dono. Uma varinha digna de um bruxo que derrotasse a morte. A forma como o Antíoco pede a varinha, a descrição que ele dá para a morte, lembra muito a forma como o Avada Kedavra funciona. Nada bonito, disse calmamente, nada agradável. Não existe contra a maldição, não há como bloqueá-la. Somente uma pessoa no mundo já sobreviveu e ela está sentada bem aqui na minha frente. É o que o Alastor Moody, pelo menos o falso Alastor Moody, fala sobre a maldição da morte. E a gente tem no conto dos 3 irmãos, o primeiro irmão indo imediatamente até uma estalagem onde ele tinha briga com um certo bruxo e derrota ele sem nem ter a chance de se defender. O bruxo é morto no mesmo instante. E o que torna o ponto ainda mais interessante é que o núcleo da varinha das varinhas é pelo da cauda de Testralho, uma criatura ligada diretamente à morte. Segundo a descrição do Pottermore, é um núcleo potente, mas difícil de dominar. Somente um bruxo ou bruxa capaz de aceitar a morte poderia dominá-lo. O que é um pouco estranho, já que o Antíoco não era capaz de dominar a morte, porque ele foi morto. Ele não aceitava a morte. Ele criou a varinha das varinhas e, segundo a teoria, criou a maldição da morte, mas ele não foi capaz de dominar a morte em si. E isso é um ponto interessante, porque
é mais um motivo pra questionar se o domínio da varinha das varinhas vem de vencê-la ou se vem da mentalidade do indivíduo que possui. Agora vamos falar sobre o segundo irmão, Cadmus, que criou a Pedra da Ressurreição. Ele era um ancestral do Voldemort. A pedra foi passando de geração em geração até chegar nos Gaunt, até o Voldemort pegar e roubar o anel lá na casa, na cabana abandonada, né, onde tinha somente o seu tio Morfino. Como nós conhecemos na história, o Cadmus era um homem arrogante, ele queria reverter a morte. Então ele cria a Pedra da Ressurreição. E assim ele tenta trazer de volta à vida a sua noiva, mas, segundo o trecho da própria história, ela estava triste e fria, como que separada dele por um véu. Embora tivesse retornado ao mundo dos mortais, o seu lugar não era ali, e ela sofria. Diante disso, o segundo irmão, enlouquecido pelo desesperado desejo, matou-se para poder verdadeiramente se unir a ela. Segundo a teoria, esse trecho é muito específico e não teria como ser coincidência. Fica claro que a descrição diz que a pedra causa uma dor no Cadmus insuportável, uma dor que ele quis tirar a própria vida para poder se unir à sua noiva. E não era uma dor física, era uma dor sentimental, uma tortura emocional constante. Então, segundo a teoria, o Cadmus é capaz de converter essa dor sentimental em um feitiço, que seria a Maldição Cruciatus. Ele transforma essa dor emocional numa dor física. Só que ele não cria pra torturar outras pessoas, ele cria pra tirar isso dele, pra tentar tirar essa aflição dele, fazendo assim que o efeito dessa maldição seja a pessoa sentir toda essa dor física que vem de uma dor emocional. E isso até, segundo a teoria, acaba indo de encontro com a explicação que a Bellatrix dá sobre a maldição. Nunca usou uma maldição imperdoável antes, não é, menino? Gritou ela. Abandonar a vozinha de bebê. É preciso querer usá-las, Potter. É preciso realmente querer causar dor. Ter prazer nisso. Raiva justificada não faz doer por muito tempo. Vou lhe mostrar como se faz, tudo bem? Vou lhe dar uma aula. E aí nós temos um exemplo de como é a dor da Maldição Cruciatus lá em Cálice de Fogo quando Harry tá no cemitério. Foi uma dor que superou qualquer coisa que Harry já sofrera. Seus próprios ossos pareciam estar em chamas. Sua cabeça, sem dúvida alguma, estava rachando ao longo da cicatriz. Seus olhos giravam descontrolados em sua cabeça. Ele queria que tudo terminasse, que perdesse os sentidos, morresse. A dor é tanta que o Harry queria morrer. Ele preferia morrer ao sentir aquela dor. O que é o sentimento que Cadmus tem quando ele tenta trazer a esposa de volta, a noiva de volta, e não consegue, porque ela não faz mais parte desse mundo. E o autor ainda faz a ligação de que quando o Harry volta do limbo, né, depois dele ser atingido ali pela maldição da morte do Voldemort e ter sobrevivido mais uma vez, o Harry supera a dor da Maldição Cruciatus, porque o Voldemort usa a Maldição Cruciatus no corpo morto do Harry ali, né? Harry estivera esperando aquilo. Sabia que não deixariam o seu corpo descansar intocado no gramado da floresta. Teria que ser humilhado para comprovar a vitória de Voldemort. Ele foi erguido no ar e precisou de toda a sua força de vontade para continuar inanimado. Entretanto, a dor que previra não ocorreu. Ou seja, ele não sente a dor, a maldição deixa de fazer efeito. Então, segundo a teoria, o Harry não é mais afetado pela maldição porque, ao se tornar o Senhor da Morte, ele foi capaz de superar não apenas uma, mas duas maldições imperdoáveis, o Avada Kedavra e o Cruciatus. E isso conecta ele ainda mais com as Relíquias da Morte e com os irmãos Peverell. Agora, indo para a terceira e última maldição, a Maldição Impérius, que tecnicamente teria sido criada pelo irmão mais novo, Ignotus Peverell. Ignoto era totalmente diferente dos seus irmãos mais velhos. Ele só queria viver tranquilo e proteger a sua família. Então, por isso ele cria a capa de invisibilidade. Ele não quer atacar ninguém, ele não quer vencer a morte. Tanto que o conto diz que ele, no final de sua vida, passou a capa pro seu filho e aceitou a morte como uma velha amiga. E assim, eles partiram dessa vida como iguais. E, embora as maldições imperdoáveis sejam terríveis, a sensação das duas primeiras é muito pior do que a terceira. Uma te mata e a outra faz você sentir uma dor absurda a ponto de você querer morrer. A sensação de estar sob a Maldição Impérius não é ruim. Foi uma sensação maravilhosa. Harry sentiu que flutuava e todos os pensamentos e preocupações em sua mente desapareceram suavemente, deixando uma felicidade vaga e inexplicável. Ele ficou ali extremamente relaxado, vagamente consciente de que todos o observavam. Isso acontece na aula de defesa contra as artes das trevas, enquanto o falso Moody está lançando a Maldição Impérius nos alunos para eles tentarem resistir. Então, você sente uma felicidade sob a Maldição Impérius inexplicável, uma calmaria. Você não é torturado. Tudo bem, o seu corpo está servindo de marionete para fazer coisas terríveis, mas segundo a teoria, o Ignotus criou esse feitiço justamente para proteger
a sua família. Ele tinha um propósito bondoso com a criação da Maldição Impérios. Ao invés de matar ou torturar, ele usava a Maldição Impérios para afastar bruxos de sua família e para manter sua família protegida. Só que ao longo dos anos a maldição passou a ser usada para coisas ruins, por isso ela se tornou imperdoável. E o Harry parece ter uma facilidade incrível de se livrar da Maldição Impérios, o que torna ainda mais interessante a ligação dele, segundo a teoria, com as Relíquias da Morte e com os Peverell. O Harry é o único que consegue resistir à Maldição Impérios ali na aula de primeira. Então, ouviu a voz de Olho Tonto Moody ecoar em uma célula distante do seu cérebro vazio. Salte para cima da cadeira. Harry dobrou os joelhos, obedientemente, preparando-se para saltar. Salte para cima da cadeira. Mas por quê? Outra voz despertara no fundo de sua mente. Que coisa boba para alguém fazer. Francamente, disse a voz. Salte para cima da carteira. Não, acho que não, obrigado. Disse a segunda voz com mais firmeza. Não, eu não quero. O Harry não era bom em oclumência, a gente sabe disso. Então como que ele resistiu assim à maldição? Porque a maldição tem relativamente a ver com a mente, certo? Ela tá dominando a mente e fazendo o indivíduo se tornar uma marionete. Segundo a teoria, isso se dá porque naquele momento o Harry já era mestre da capa de invisibilidade, por isso ele consegue resistir à maldição. E a capa de invisibilidade foi criada pelo Ignotus, que era ancestral do Harry. E uma frase que o Dumbledore diz ao Harry dá contexto a esse ponto da teoria. Mas a capa eu a tomei por mera curiosidade, por isso nunca poderia ter funcionado pra mim como funciona pra você, seu verdadeiro dono. Ou seja, o Dumbledore deixa claríssimo que a capa funciona diferente pra ele, porque ele não era verdadeiro dono da capa. O Harry sim era o verdadeiro dono, herdeiro legítimo, por direito da capa. Então, segundo a teoria, como o Ignotus, quem criou a Maldição Impérios e também era o criador da capa de invisibilidade, e esse objeto com essa maldição estavam interligados, é por isso que o Harry consegue resistir. Como é mencionado lá no início da teoria, o Harry tenta utilizar duas maldições imperdoáveis durante a história, o que era importante, né, pra teoria. O Crucio na Bellatrix, que não dá certo, porque, segundo o autor, o Harry não é o tipo de pessoa que canaliza sua própria dor pra atingir outra pessoa, e a segunda é quando o Harry usa o Império no Bogrod lá no Gringotts, e ele usa com sucesso pra invadir o Gringotts. O Crucio é usado logo depois que o Sirius é morto. Naquele momento, tudo que o Harry queria era trazer o Sirius de volta, é fazer com que ele voltasse além do véu. O que liga a situação ao Cadmus Peverell, o segundo irmão, o criador da Pedra da Ressurreição e, segundo a teoria, criador de Cruciatus. O Harry não tem sucesso utilizando a maldição nesse momento. Já a Maldição Impérios lá no Gringotts, ele tem sucesso porque ele já era dono da capa. E justamente ele estava usando a capa nesse momento. E no conto dos três irmãos, o Ignotus é o único que consegue dominar sua relíquia e a sua maldição, enquanto o Antioch e o Cadmus são dominados por elas, certo? O Cadmus se mata ao usar a Pedra da Ressurreição e ver que ela não funciona, e o Antioch é morto porque a sua varinha é roubada e ele tem sua garganta cortada. Agora, o Harry, quando usa a Pedra da Ressurreição, ele usa para sua família o acompanhar até a morte. Ele não usa para tentar trazer eles de volta. Ele usa justamente para ter coragem de se unir a eles. O Antioch cria a maldição da morte com a varinha das arinhas para ser invencível, para vencer a morte. O Harry caminha até a morte e não se defende, ele aceita a morte. E outra coisa também, um ponto que segundo o autor, muito bem observado, tenho que dizer, já antes de dar o meu parecer sobre a teoria, eu já tenho que dizer que muito bem observado esse ponto. As letras, as iniciais das maldições são as mesmas iniciais dos três irmãos, Antioch e Avada Kedavra, Cadmus e Cruciatus, Ignotus e Impérios. E isso a gente já viu com outros bruxos que criaram feitiços, como Severus Snape criou o Sectum Sempra. Enfim, essa é a teoria. Agora vamos à parte que eu tenho certeza que você tá esperando, que é o que eu acho dela. Eu tenho certeza que ao longo da teoria você ficou, meu Deus, genial, nossa, muito louco, que legal. Eu confesso que eu também achei muito legal. É uma teoria muito legal, mas o que me pega um pouco nela é que os caras do Super Carlin Brothers, eles dão umas forçadas na narrativa pra fazer a teoria encaixar, tá ligado? Parece que o Harry tem poderes extraordinários, né, nessa teoria. Não, pô, ele só sobrevive por uma junção de fatores ali na floresta. Ser mestre da morte, ser o senhor da morte, não dava ao Harry poderes espetaculares. Essa é a grande jogada, essa é a grande confusão, inclusive, que rola, porque o Dumbledore fala, você é o verdadeiro mestre da morte, né? Você é um verdadeiro senhor das relíquias, porque você não tentou lutar contra a morte, você aceitou
a morte. E não é isso que faz ele retornar. Não é isso. O que faz ele retornar é o fato da sua mãe ter se sacrificado por ele, o fato do Voldemort ter usado o seu sangue pra retornar e prender o Harry à vida. Então, quando a alma do Voldemort é destruída no corpo do Harry, né, o Harry é morto de certa forma, mas ele tem a opção de voltar justamente porque o Voldemort usou o seu sangue pra retornar, que continha a proteção da Lilian, que mantinha o Harry vivo. Então o Harry tava preso à vida. Ele tinha escolha de continuar. O próprio Dumbledore fala, você pode seguir em frente se você quiser. Mas o Harry quer voltar. O que diferencia toda essa questão é que ele tem a escolha de ir e de voltar. Ele tem a escolha de morrer ou de não morrer nesse momento. Mas isso não tem nada a ver com as relíquias em si, com o poder das relíquias em si. Mas assim, eu confesso que eu achei a teoria muito interessante. Muito, muito interessante. A ligação é realmente muito legal, mas tem um ponto também. A maldição da morte, né, a maldição Cruciatus, a maldição Impérios, elas foram criadas na Idade Média, né? Na Idade Média elas já existiam. E a data de nascimento e morte dos irmãos é ali por volta de 1200. Isso segundo a própria história, né? No túmulo que tem ali em Godric's Hollow tem essa data. E a gente vê em Hogwarts Legacy que a maldição Cruciatus já existia na época de Salazar Slytherin, que é o fundador de Hogwarts, que veio antes dos irmãos Peverell. E Hogwarts Legacy, embora não tenha sido criado pela autora J.K. Rowling, passou pela aprovação da J.K. Rowling. Isso não quer dizer muita coisa, porque Criança Amaldiçoada também passou pela aprovação dela e tem vários furos. Ok, é verdade. Mas é uma informação de data que a gente tem e eu preciso trazer pra teoria como um ponto. Não tem como. Não posso deixar passar isso. Agora, faz sentido a teoria no contexto todo? Faz sentido. A ligação com o Harry e com o Voldemort, o fato do Voldemort ser descendente do segundo irmão e ter medo da morte, querer reverter a morte de alguma forma, faz sentido? Faz muito sentido. A parte do Harry ser o herdeiro ali da capa de invisibilidade, por isso resistir à maldição Impérios e também ter sucesso lançando a maldição Impérios, faz sentido? Faz sentido. Mas um ponto que me pegou um pouco assim, se o Cadmus reverteu o sentimento de torturante dele de não poder se unir à noiva em uma maldição, a explicação da Bellatrix vai contra isso. Você tem que sentir prazer na dor, você tem que querer usá-la. É justamente o contrário. O Cadmus não tava sentindo prazer naquela dor, por isso ele quis se livrar daquilo. Então, ele não fez pra usar contra os outros. Aí acaba não fazendo sentido, sabe? A explicação, com a explicação que a Bellatrix dá, enfim. Mas assim, eu costumo não dar notas pra teoria, mas eu daria facilmente um 8.5 pra essa teoria, assim, fácil. De 0 a 10 eu daria um 8.5 fácil, porque é uma teoria cativante que te prende e que tem muitos elementos que fazem sentido, né, quando colocados nessa perspectiva, mas também tem alguns elementos ali que são meio forçados a se adequar, e também no vídeo original ele coloca uns pontos meio aleatórios só pra fazer ligação assim, mas são uns pontos completamente aleatórios que eu nem citei aqui, tá ligado? Que eu achei que nem encaixava e nem citei. Mas você pode conferir a teoria original, claro, no vídeo deles aqui, o link tá aqui na descrição, e você pode dar o seu parecer. O vídeo é em inglês, mas provavelmente você vai conseguir entender aí, porque tem legenda no YouTube, a legenda, não sei se é automática deles, mas com certeza você vai conseguir entender. Então é isso, meus bruxos, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa teoria, comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião sobre ela. Deixa aqui embaixo sua opinião, é sempre bem-vinda. Deixa o seu like, compartilha o episódio se você quiser, e a gente se vê num próximo vídeo aqui do Caldeirão Furado. Até lá, mal feito feito.